tarde, queridos e amados. Eu sou o reverendo Estevão Liévano, reverendo de evangelismo na comunidade Emergir Culto Brasileiro de Southside Uniting Church. Muitos de vocês ouviram a minha voz por estes últimos meses, mas nós decidimos que começando agora, nesse dia 16 de maio, que vamos começar a gravar então o nosso sermão para ir em YouTube, assim que vocês podem compartilhar ele e também participar em ele na sua casa, com os louvores que nós estamos pondo a cada lado do sermão. Então eu vou pedir vocês, neste momento, baixar as cabeças e fechar os olhos, assim que podemos orar e pedir a nosso Pai Celestial que Ele esteja agora em meio de nós. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos que você está neste lugar e que a sua presença é uma benção, que nós sabemos do seu amor, que você colocou no nosso coração a oportunidade para fazer este culto em adoração ao teu nome. E eu te pido que a sua presença seja sentida entre nós, hoje e para todo sempre. Oramos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou começar então lendo para vocês do livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 9. Romanos 8, 1 a 9. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, não que estava enferma para a carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode entrar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Então, nós lemos aqui sobre o que é que o apóstolo Paulo está falando de Jesus indo para a cruz por os nossos pecados. Uma coisa que nós muitas vezes esquecemos é que Jesus tive a opção, e ele mesmo diz para Deus em João: Senhor, Pai, se é possível levar esta cálice de mim, leva, mas se não, seja feita a sua vontade. Gente, este mês nós estivemos falando sobre o que é que nós estamos fazendo na missão da nossa igreja aqui em Southside Uniting Church. A primeira semana nos falou o nosso pastor principal, o reverendo David Fender, sobre sendo cristocêntrico. A segunda semana nos falou a pastora Rachel Manton, sobre a importância que nós temos que pôr lá em ter relações saudáveis. E este domingo que passou, eu tive a oportunidade de compartilhar com a nossa congregação em inglês, falando sobre seguindo a missão de Deus. E esse é o tema que eu quero aclarar para vocês hoje e iluminar a vontade de Deus nas nossas vidas. Pois é, muitas vezes na vida nós encontramos uma encruzilhada e pensamos por qual caminho vou. Às vezes, esta cruciada é muito fácil entender. Nós queremos passar por um caminho, o caminho da direita, onde nós vemos tem luz, o caminho é bom, a rua é bom, a estrada é de uma qualidade boa.
Mas às vezes nós olhamos lá e vemos que a rua não é tão boa. E talvez nós pensamos, eu não quero ir por esse caminho. Eu quero ir por o caminho mais fácil, em vez do que mais duro. E é nessas situações, meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus nos fala muitas vezes e diz, e se eu te mando por o caminho da esquerda? E essa parte da dificuldade que nós temos hoje em dia na igreja cristã. A sociedade de hoje tem uma tendência de evitar as encruzilhadas. Tentamos planejar cada contingência. Tentamos evitar cada lombada, seja literal ou metafórica. Mas, gente, muitas vezes nós encontramos as lombadas na rua da vida, especialmente na rua da vida cristã. Momentos em qual nós temos que frenar e dizer, Deus, por que tenho que parar? E eu imagino que muitos de vocês estão sentindo assim agora, por causa que nós tivemos que frenar as nossas vidas para poder responder a esta situação e esta crise que estamos passando agora. Mas seguir a missão de Deus, nós temos que ser ativamente encorajados a tornar o nosso controle para que a vontade de Deus seja sempre feita nas nossas vidas. Considere então as palavras do apóstolo Paulo, falando aqui em Romanos 8, 1 a 3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Paulo nos encarga nestes versículos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Ele nos está contando que Jesus decidiu não seguir mais a lei da carne, mas em vez olhar e seguir a lei do Espírito que mandou ele para a cruz. Dessa maneira, a graça de Deus foi feita livre para todos nós e é eficaz ontem, hoje e para todo sempre. Então, como somos chamados a ser discípulos de Cristo, temos que estar preparados para desistir da nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Mas isso parece uma coisa muito difícil de fazer, né? Bom, o apóstolo responde a essa pergunta também nos versículos 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Gente, nós temos que ter a mentalidade do Espírito, não só porque nós queremos paz, mas porque nós queremos então viver sempre na vontade de Deus, na vontade dele, que nos traz a consolação e a graça, assim que nós não mais estamos amarrados à lei do pecado e da carne, mas em vez estamos livres para seguir a vontade do Espírito e a lei em qual Deus nos oferece graça e liberdade. Consideramos então este salmo hoje. Salmo 119, versículos 105 a 109. A palavra tua é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor,
a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Gente, este salmo começa a sessão da letra Num, nas canções das ascensões. Este é o Salmo 119, o salmo que eles cantavam em louvor a Deus, quando chegavam ao templo sagrado de Deus. Eles cantavam um versículo, cada passo na entrada indo para lá. E estes versículos daqui são muito claves. O que nós vemos é que cada parte deste versículo começava com a letra Nun, a N. E essa letra se pinta, como vocês podem ver agora, desenhada como uma pessoa curvando-se. Quando ao fim da palavra, o Nun começava debaixo da linha. O que significa isto? É que ela está sempre debaixo dos outros. O que é bem interessante é que no contexto original, muitas vezes a letra Nun, a N hebreia, foi desenhada com uma coroa, sugerindo que esse mesmo homem que estava curvando-se é um rei. Realmente uma imagem de um homem humilde entrando ali ao lar de Deus, o templo sagrado. Amigos, enquanto consideramos a missão de Deus, é muito importante que a nossa vontade, nossas vidas e nossa adoração estejam alinhadas à vontade de Deus. É claro que há muitas coisas que são importantes para nós e que nós fazemos como povo de Deus. Mas também devemos olhar para a missão que nós temos aí em frente de nós e perguntar: onde está Deus nos levando? Como podemos, então, servir melhor a Cristo e a nossa comunidade? Quero, então, concluir com as palavras do autor de Hebreus, que nos desafia em nossa missão e serviço para estar enfocados em Deus acima de tudo. Ele diz assim, Hebreus 4, versículos 12 e 13: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e médulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele em quem havemos prestar contas. Queridos, enquanto continuamos a ser a comunidade dispersa de Cristo, posso encorajar vocês a continuar a considerar a missão de Deus aí entre vocês. Procurem por essas oportunidades em quais podemos compartilhar o amor de Cristo com aqueles que estão ao seu redor. Talvez sejam sua família ou amigos que compartilham em seu isolamento. Ou talvez aqueles que você vê do outro lado da rua, no bairro. Consideremos cada um deles uma oportunidade, uma encruzilhada na rua, no caminho de Deus. E quando somos apresentados com isso, reconhecemos o caminho que leva longe de Deus e, em vez de ir lá, ir radicalmente seguindo o caminho que nos mostra a vontade do Deus sagrado.
que a vontade de Deus continue a fazer a sua obra nas suas vidas e que sejam abençoados em tudo o que fazem. Até a próxima semana. Vamos então orar e terminar esse tempo juntos. Querido Pai Celestial, te agradeço que nós temos esta oportunidade de compartilhar através do YouTube, SoundCloud, do sítio web em linha, mas também que nós estamos esperando por esse momento em que podemos compartilhar cara a cara. Senhor, continua abençoando qualquer pessoa que ouve esta mensagem de hoje. E eu pido que a sua vontade seja bem vista na vida deles. Abençoa todos os nossos amigos e família de Emergir Culto Brasileiro em Southside Uniting Church. E continua abençoando nós com a missão que você tem aqui em Brisbane e na região de Sul. Eu te agradeço por este momento. Então, queridos e amados, que a graça do Pai, a consolação do Espírito Santo e a presença de Jesus, Sagrado Filho de Deus, fica com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.